Filha expulsa a mãe idosa de casa porque ela ficou sem poupança, mas então... Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Numa casinha modesta, Dona Teresa sentava-se à janela, sorrindo suavemente quando a luz do sol atravessava a cortina de renda fina. Ela já estava acostumada a acordar cedo, um hábito que vinha dos tempos em que trabalhava como enfermeira num hospital militar. Dorme mais um pouquinho, filha, eu vou passar um café, disse Teresa baixinho, olhando para Laura, sua filha, que ainda mantinha o rosto enfiado no travesseiro. Laura assentiu levemente. A mãe foi até a cozinha, ligou a chaleira elétrica, colocou o coador de café sobre o copo de vidro e conferiu o forno. Daqui a pouco, Hugo, seu neto de 4 anos, acordaria e correria para o colo dela, como fazia todos os dias. Normalmente o menino adorava ouvir histórias da juventude da avó. Mas naquela manhã, Teresa sentia uma estranha sensação de vazio no peito. Ultimamente, Laura costumava chegar tarde, falava muito ao telefone e parecia sempre ocupada, não sentava mais à mesa do café com ela como antes. Você tá com algum problema? Teresa chegou a perguntar certa vez, em tom gentil. Não se preocupa, mãe. É só trabalho, Laura respondeu por alto, com os olhos grudados no celular. Mesmo assim, Teresa se esforçava para se manter alegre. Era o tipo de pessoa que sabia se contentar com o presente. Apesar de já ter 78 anos, com os movimentos mais lentos e a visão enfraquecida, ela se sentia sortuda por viver com a filha e o neto, sem o destino solitário de muitos de seus amigos no asilo. Naquela manhã, assim que Hugo acordou e correu para abraçá-la, a voz de Laura veio do quarto. Mãe, a gente pode conversar um pouco? Teresa olhou para o neto, assentiu com a cabeça e disse, come direitinho o café da manhã, tá? A vovó já volta. Laura estava sentada à mesa, com uma pasta de documentos e o notebook ainda ligado na frente. Mãe ainda tem aquela caderneta de poupança antiga, né? Perguntou sem rodeios. Claro que tenho. Guardei direitinho, Teresa sorriu. Aconteceu alguma coisa, filha? Preciso usar como garantia para um empréstimo. Tô me preparando para investir num apartamento lá na Liberdade. Tá com um preço ótimo, um conhecido tá repassando. Teresa hesitou um pouco. Você vai pegar quanto emprestado? Só uns 60 mil reais. A caderneta da mãe tem isso, né? A mãe olhou para ela e assentiu. Tem sim, mas eu saquei um pouco no ano passado pro hospital. Quando você sofreu aquele acidente de carro, lembra? Mãe pode me emprestar a caderneta? Laura interrompeu, com a voz baixa, mas levemente apressada. Teresa não perguntou mais nada. Levantou-se, foi até o quarto e abriu a gaveta onde guardava a caderneta. Era um livrinho verde, antigo, com a etiqueta do Banco do Brasil, onde ela aplicava há mais de 20 anos. Entregou à filha, sorrindo. Leva no banco para conferir, mas pede para eles terem cuidado. Essa caderneta é uma lembrança do seu pai. Laura pegou o documento sem dizer mais nada. Guardou na bolsa, fechou o zíper e saiu de casa em menos de 10 minutos. Teresa voltou para junto de Hugo, que estava brincando com uma fatia de pão com geleia. Vovó, amanhã a gente vai no Parque Ibirapuera, né? Claro. Vou levar aquela melancia gelada que você adora, que nem da outra vez. Hugo riu gostoso, balançando a cabeça com os olhos brilhando. 2 horas depois, no setor de atendimento do banco, Laura franziu o senho diante da tela do computador da funcionária. O que você disse? Que só restam R$ 240. A atendente, Beatriz Gomes, olhou para Laura com pena. Sim, senhora. Segundo o sistema, essa conta foi praticamente esvaziada desde outubro do ano passado. Consta que foi para cobrir despesas médicas do Hospital das Clínicas. Laura ficou paralisada. Outubro? Despesas médicas? Não, minha mãe não disse nada. Beatriz continuou. Desculpa, senhora, eu não posso divulgar detalhes sem autorização do titular. Mas, se a senhora quiser, pode trazer uma autorização por escrito e... Laura se levantou, pálida.
Saiu do banco apressada, entrou no carro e ligou para o namorado. Luiz, acho que vamos ter que adiar o lance do apartamento. Minha mãe torrou todo o dinheiro. Não sei como, nem porquê. Luiz, um corretor de imóveis conhecido dela, ficou surpreso. Ué? Mas não era para aquele dinheiro ficar guardado pro seu filho? Você mesma falou isso antes. Pois é, eu achava. Mas, sei lá, e deve ter alguma conta escondida que ela não me contou. Tô passada. Naquela tarde, Teresa continuava tricotando um casaquinho novo pro Hugo. Tinha comprado lã azul, a cor que ele mais gostava. Quando Laura chegou, não disse uma palavra. Foi direto para o quarto e bateu à porta. Teresa chamou. Quer jantar, filha? Fiz sopa de abóbora. Não tô com fome. A voz de Laura veio fria, distante. Teresa parou, ainda com as agulhas nas mãos, mas os movimentos travaram. A noite passou em silêncio, quebrada apenas pelo som da televisão e da voz de Hugo lendo em voz alta. Teresa ficou sentada no sofá, os olhos fixos na porta do quarto da filha. Na manhã seguinte, Laura não foi trabalhar. Ficou sentada na cozinha, encarando a xícara de café. Teresa trouxe um prato com ovos fritos. Hoje fiz bolinho de batata doce também, que você gosta. Laura não olhou para a mãe, apenas perguntou. Mãe gastou mesmo todo o dinheiro da poupança? Teresa se sobressaltou, a mão tremendo levemente. Mãe usou para pagar o hospital, filha. Em outubro do ano passado, quando você foi atropelada. Você pediu para eu não contar para ninguém. Mãe acha que eu vou acreditar nessa história? Escondeu de mim, usou tudo. Agora acabou, né? Laura, eu não escondi, guardei todos os recibos, os exames, até a carteirinha do hospital tá aqui, se quiser ver. Chega. Não encena mais. De hoje em diante, não fala mais comigo sobre dinheiro. Teresa ficou muda. Ela apertou o tecido do vestido entre os dedos, o olhar perdido. Cada palavra da filha era como uma lâmina perfurando direto no coração. A vida inteira ela havia se dedicado, cuidado, protegido. E agora, por um mal-entendido, tudo parecia desmoronar. Ela se levantou, deu um passo para trás. Mãe só queria que você ficasse bem. Eu não me arrependo de nada. Laura não respondeu. 3 dias se passaram após aquele confronto tenso. O ar dentro da casa estava pesado. Entre mãe e filha, havia um muro invisível que Teresa não sabia como transpor. Naquela tarde, enquanto estendia roupa no quintal, Laura saiu segurando uma pasta de documentos. Mãe, assina aqui, disse seca, sem olhar nos olhos, sem dar explicações. Teresa virou-se e viu os papéis cheios de letras miúdas ou procuração de bens, compromisso de pagamento, contrato de investimento. O que é isso, filha? É para eu fazer o empréstimo em seu nome. A senhora não tem mais dinheiro, mas seu nome ainda tá limpo no cadastro. Preciso da sua assinatura para liberar. Teresa pegou a caneta que Laura estendia, a mão tremendo. Procurou nos olhos da filha algum traço familiar, um gesto de carinho, um olhar de confiança. Mas só viu frieza, cansaço e desconfiança. Você ainda não acredita em mim? Mãe, tem algo que me faça confiar? Fui verificar a caderneta e só tinha uns trocados. E a senhora jurava que estava tudo intacto. Eu saquei para pagar o hospital. Em outubro, lembra do acidente? E como eu vou saber que é verdade? A senhora mesma disse que ninguém sabia. E agora quer que eu acredite? Teresa ficou parada. Tem os comprovantes, os recibos, tudo direitinho. Então me mostra. Laura cruzou os braços. Teresa voltou ao quarto, abriu a gaveta e pegou uma pasta plástica com papéis antigos. Entregou à filha, com os olhos cheios de esperança. Mas Laura apenas folheou algumas páginas por alto e suspirou. Acha mesmo que vou acreditar nessas cópias? São originais. Tem carimbo do Hospital das Clínicas.
Você ficou internada quase 2 semanas, eu assinei tudo por você. Laura não respondeu. Fechou a pasta e a jogou sobre a mesa. Chega. Não precisa mais explicar. Vai assinar ou não? Teresa sentou-se, soltou um longo suspiro. Um frio lhe subiu pela espinha. Eu não vou assinar. Se você não acredita em mim, não vejo motivo para isso. Laura soltou uma risada seca, cortante como vento gelado. Então quer dizer que a senhora vai se negar a ajudar? Prefere bancar a mártir, quando na verdade é egoísta pra caramba. Filha, não fala assim. Teresa apertava o tecido das mangas, a voz tremia. A senhora gastou tudo. E agora ainda se nega a me ajudar a recuperar o que era seu por direito. Então, me diz, em que valor a senhora ainda tem dentro desta casa? Teresa olhou como se tivesse levado um tapa. Valor. Uma palavra cruel demais para ser dirigida a quem dedicou a vida inteira a cuidar, amar e renunciar. Tentou responder, mas nenhuma palavra saía. Só o eco daquela frase continuava ressoando em sua mente. Se não vai assinar, então, melhor a senhora se tocar, Laura disse, virando as costas. Naquela noite, quando Hugo estava deitado no colo da avó, ouvindo a história de um cachorrinho herói, o menino perguntou de repente. Vovó, por que a mamãe tá triste hoje? Teresa forçou um sorriso e acariciou o cabelo do neto. Mamãe só está um pouco cansada. Dorme, tá bem. Amanhã você tem aula. Vovó, não vá embora, tá? Eu gosto de ter a senhora em casa. Vovó sempre vai estar com você. Disse Teresa, embora um pressentimento indefinido começasse a apertar seu peito. Na manhã seguinte, o céu estava encoberto, o vento assobiava pelas frestas da janela como um presságio sombrio. Quando Teresa saiu da cozinha com uma xícara de chá, encontrou Laura já à sua espera na sala, segurando uma pequena mala da mãe. Vai embora, mãe. Disse ela, com um tom indiferente e cruel. Teresa olhou para a mala, sem entender. O que você disse? A senhora não quis me ajudar, não tem mais dinheiro, e sinceramente, não tem mais nada para fazer aqui. Eu já chamei o táxi. A senhora pode, sei lá, sair por uns dias. Laura, eu não tenho para onde ir. A mãe se desesperou. Eu também não tive escolha quando a senhora sacou todo o dinheiro sem me avisar. Achou que eu ia confiar na senhora para sempre, sem questionar? Teresa deu um passo para trás, as lágrimas inundando seus olhos. Ela olhou ao redor da casa a cada canto, o retrato da família na parede, a poltrona onde contava histórias para Hugo. Tudo agora parecia estranho, distante, como se estivesse se esvaindo de suas mãos. Minha filha. Eu te gerei, te criei, cuidei de você todos os dias. Como é que você pode? Chega. Eu tô cansada da senhora. Vai embora agora. Passos pequenos correram para fora do quarto. Hugo, ainda de pijama, apareceu assustado diante das duas. Mãe. O que você tá fazendo? Hugo, entra já. Gritou Laura. O menino agarrou a perna da avó com força, chorando alto. Não quero que a vovó vá embora. Ela tem que ficar comigo. Teresa o abraçou, com as lágrimas escorrendo sem controle. Meu amor, tá tudo bem. Você precisa ser forte, tá? Obedece sua mãe, viu? Não. Eu vou com a vovó. Eu não vou deixar a mamãe expulsar ela. Laura avançou, puxando o filho, desfazendo com força os dedinhos agarrados à roupa da avó. Hugo se debatia, gritando. Não faz isso. Você é má. Eu odeio você. Laura não respondeu. Apenas arrastou o menino para dentro e bateu a porta na cara de Teresa. A casa ficou em silêncio. Teresa permaneceu imóvel no quintal de cerâmica. Ela nem sabia direito como tinha chegado até ali fora. Só sentia o peso da mala nas mãos trêmulas, e os pés fracos caminhando pela rua. A chuva começou a cair a primeira da estação fina, constante, gelada até os ossos. Ela andava sem rumo, sem destino.
As ruas passavam como em um sonho. Alguns pedestres a olhavam com espanto, uma senhora de cabelos brancos, encharcada, carregando uma bolsa de pano rasgada. A senhora tá indo para onde? Perguntou uma menina que vendia flores na esquina. Eu não sei. Respondeu Teresa com um sorriso triste. Já era noite quando ela chegou ao Parque Ibirapuera, onde tantas vezes levará Hugo para brincar no carrossel, onde haviam comido sorvete debaixo de uma grande árvore. Agora, ela estava sozinha. Só havia chuva, vento, e uma dor profunda apertando o peito. Sentou-se num banco de pedra, abraçada à mala. O casaco fino já não conseguia protegê-la do frio cortante. Ela pensava em Hugo. Nos olhos inocentes, nos bracinhos pequenos. Não sentia raiva da filha. Só sentia que o coração dela havia sido partido. De longe, um casal jovem passou com a criança. Eles olharam para Teresa e cochicharam. Coitada! Será que tá perdida? Melhor não se meter. E seguiram seu caminho, deixando Teresa sozinha na escuridão, sob a chuva, mergulhada em uma solidão que parecia devorar sua alma. Antônio, um vendedor ambulante conhecido da vizinhança, passava por ali com seu carrinho empurrado. Dentro, havia alguns pães amanhecidos. Ao ver Teresa, ele parou, surpreso. Dona Teresa? A senhora, o que faz aqui essa hora? A senhora tá. Ela tentou se levantar, forçando um sorriso torto. Só, dando uma voltinha, seu Antônio. Voltinha? Com essa mala e nesse estado, toda molhada. Teresa não respondeu. Antônio olhou ao redor, abaixou a voz. Eu ouvi uns burburinhos das vizinhas ontem. É verdade que a Laura colocou a senhora para fora? A velha não respondeu, apenas abaixou o rosto. Seus olhos pareciam se esconder numa vergonha devastadora. Antônio suspirou, abriu o carrinho e tirou um pão enrolado em papel. Come alguma coisa. Depois a gente pensa no resto. Teresa balançou a cabeça, mas o estômago roncava alto. Após alguns segundos de hesitação, pegou o pão e sussurrou. Obrigada, eu pago depois. Pagar o quê? A senhora sempre foi uma pessoa boa. Todo mundo sabe disso. Mas me diga, vai dormir onde hoje? A senhora tem para onde ir? Ela ficou calada. Depois de um tempo, respondeu baixo. Vou procurar algum lugar para me abrigar. Antônio mordeu os lábios, pareceu querer dizer algo, mas só assentiu e foi embora, empurrando o carrinho. Ainda olhou para trás, o rosto carregado de preocupação. Naquela noite, Teresa encontrou abrigo sob a marquise de uma loja abandonada. O vento vinha de todos os lados, o chão de ladrilho era gelado, mas ela não tinha outra escolha. Abraçou a mala, agora seu único bem, e adormeceu em um torpor febril. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas frestas do telhado. Teresa acordou com a garganta seca como areia e a cabeça girando. Foi até um bebedouro público próximo, lavou o rosto e voltou a vagar pelo parque. Estava suja, com a roupa manchada e os cabelos desgrenhados, mas se esforçava para manter a dignidade. Um menino passou com a mãe e apontou. Mãe, por que aquela senhora tá no parque de pijama? A mulher puxou o filho com pressa, sem responder. Teresa ouviu tudo. Sentiu cada olhar atravessando como faca. Ela estava com fome. Pela primeira vez em muitos anos, se sentia como um fantasma andando pelas ruas da cidade onde tinha vivido, trabalhado, criado a filha. Na tarde do terceiro dia, sentada no banco do parque, ouviu uma voz masculina. Senhora, tá procurando lugar para ficar? Teresa ergueu o rosto. Diante dela estava um homem de meia idade, de casaco velho e uma sacola de papel com pão. Ele sorria gentilmente, mas seus olhos escaneavam com rapidez sua mala e seu estado de abandono. Me chamo Eduardo. Tenho uma pensão aqui perto. É simples, velha, mas se a senhora quiser passar uns dias, posso oferecer um quarto. Sem custo. Teresa desconfiou, mas o cansaço a venceu. Eu não tenho dinheiro. E também não quero incomodar.
Eduardo sorriu leve. Fique tranquila. Cuidei da minha mãe por 10 anos antes dela falecer. Sei o que um idoso precisa. Só precisa dividir a casa com alguns hóspedes, se não se importar. Teresa hesitou, depois assentiu. Só por alguns dias, pensou. A pensão de Eduardo ficava num beco próximo ao centro antigo da cidade. Paredes úmidas, janelas emboloradas. Havia 3 quartos para alugar, uma cozinha comunitária e um banheiro antigo. Mas para Teresa, aquilo era um paraíso depois das noites ao relento. Eduardo apontou para o último quarto do corredor. Pode ficar aqui por enquanto. Não precisa pagar nada. Tem água quente e cobertor, isso já ajuda. Obrigada, Sr. Eduardo. Nunca vou esquecer. Imagina. Descanse bem. No primeiro dia, ele ainda lhe trouxe um prato de sopa quente. No segundo, sugeriu. Se a senhora se sentir bem, pode me ajudar com umas coisinhas? Varrer, lavar louça, só para não ficar parada. Teresa aceitou na hora. Não queria ser um peso, e mais que isso, queria sentir que ainda era útil. A partir daí, começou a fazer tarefas pela pensão, limpar o chão, lavar lençóis, cuidar da louça usada pelos hóspedes na maioria, estudantes pobres ou operários. Mas em poucos dias, as cobranças de Eduardo começaram a crescer. Capricha no banheiro, tá fedendo ainda. A toalha ainda tá úmida, estende de novo. A comida hoje tá sem gosto. Faz de novo. A voz dele começou a se tornar autoritária. Teresa, por sua vez, estava cada vez mais cansada. A doença no coração havia voltado. Algumas vezes, enquanto varria o quintal, ela precisava parar e se apoiar na parede para conseguir respirar. Numa tarde, quando ela mal tinha se sentado para descansar por 10 minutos, Eduardo entrou abruptamente. A senhora acha que isso aqui é asilo? Eu tô te sustentando, então faça por merecer o que eu tô gastando. Teresa se levantou trêmula, com a cabeça baixa. Me desculpe. Eu já vou fazer. Da próxima vez que eu te ver parada, vai pra rua, ouviu? A porta bateu com força. A idosa se encolheu no chão, abraçando o peito. Dentro dela, uma dor aguda e persistente apertava cada vez mais. No escuro, ela procurou no bolso e tirou um pedaço de papel rasgado de um caderninho velho. Escreveu com a caligrafia tremida. Se algo acontecer comigo, por favor, entreguem esta carta ao meu neto Hugo Martins. Ele é a criança mais bondosa que já conheci. Não merece crescer sem saber o quanto sua avó o ama. Dobrou o papel e o colocou no bolso interno do casaco, bem perto do coração. Depois fechou os olhos, em silêncio. Enquanto Teresa lutava por sua sobrevivência, Hugo, ainda pequeno demais para entender tudo o que estava acontecendo, começou a mudar visivelmente. Desde que a avó foi expulsa de casa, o menino ficou mais calado, não brincava mais com os amigos como antes. Costumava sentar sozinho no quarto, olhando pela janela, esperando por algo. Todos os dias, ao sair da escola, Hugo ia direto ao Parque Ibirapuera, onde a avó costumava se sentar. Ele ainda tinha esperança de vê-la ali, tricotando para ele, como tantas outras vezes. Mas a cada visita, só encontrava o vazio, a avó não estava lá. A dor da ausência foi se tornando um peso insuportável. Vovó, onde a senhora tá? Hugo sussurrava, sentado no banco de pedra, com os olhos marejados. Ele não entendia por que a avó não estava em casa. A mãe só dizia que ela tinha ido para algum lugar, mas nunca explicava direito. Hugo sabia que a mãe estava escondendo algo. Mamãe expulsou a vovó de casa, foi isso? Hugo gritou, entrando no quarto com os olhos cheios de lágrimas. Laura se virou, viu o olhar do filho e, naquele instante, foi invadida por um sentimento de culpa. Ficou parada, sem saber o que responder. Mãe, por que a vovó foi embora? O que a senhora fez com ela? Laura baixou a cabeça, a voz exausta. Não se preocupa, filho. Eu vou resolver tudo. A vovó vai voltar. Mas Hugo não acreditava.
Ele não entendia por que sua avó tinha que ir embora, nem por que a mãe não a deixou ficar. A injustiça já tinha se enraizado no coração de uma criança de 4 anos, e era uma ferida que nenhuma promessa vazia conseguiria curar. A vovó sempre disse que ia ficar comigo para sempre, disse Hugo, com a voz embargada. Laura olhou para o filho, viu a dor em seus olhos, e uma parte dela se despedaçou por dentro. Mas não sabia o que fazer, já que nem ela conseguia curar a ferida que tinha no próprio peito. No dia seguinte, Teresa teve que acordar cedo, mesmo com a dor no peito que mal a deixava em pé. Eduardo exigirá que ela limpasse cada canto da casa, lavasse todas as louças dos inquilinos, e naquele dia, era sua vez de higienizar toda a cozinha. Ela não tinha mais forças, mas mesmo assim se levantou porque sabia que, se não fizesse, Eduardo gritaria sem parar. Ao entrar na cozinha, viu que Eduardo já havia deixado um monte de lixo acumulado para ela retirar. Suas costas doíam, as mãos tremiam, mas ainda assim ela recolheu cada saco pesado e saiu para jogar fora. Cambaleante, com a visão turva de tanto esforço, a cabeça girando, foi tomada por uma tontura forte. Perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Tudo ao redor girava. Ela ouviu a voz de Eduardo ao longe, mas não conseguia distinguir se era grito ou zombaria. O que foi agora? Eduardo gritou da porta do quarto. Ela se esforçou para se levantar, caminhou lentamente até o interior da casa. Eduardo a esperava, com um olhar frio. Não perguntou se ela estava bem, nem se importou. Apenas disse: "Se ainda consegue trabalhar, vai logo. Para de perder meu tempo." No dia seguinte, Teresa acordou com o corpo inteiro doendo. Não conseguia mais fazer esforço, e isso a deixava ainda mais culpada. Por mais que se esforçasse, só conseguia lavar uma ou duas panelas, limpar o chão devagar, ou pendurar roupas. A cada dia, se sentia mais fraca. Mal dormia à noite. Sentia falta da filha e do neto com uma dor quase física. Mas não podia voltar. Não podia. Eduardo também não demonstrava qualquer piedade. Sempre que ela fraquejava de dor, ele gritava, a empurrava, exigia mais. Ela se sentia menos que humana, apenas uma ferramenta de trabalho. Suas refeições se resumiam a fatias de pão seco, ou, com sorte, uma tigela de sopa rala que Eduardo jogava para ela. Nunca reclamava. Só queria que os dias passassem sem que algo pior acontecesse. Dias depois, enquanto comprava legumes para o almoço, Teresa encontrou Isabel, professora da escola onde Hugo estudava. Isabel a reconheceu de imediato, surpresa com o estado dela. "Teresa? É a senhora? O que houve? A senhora tá tão fraca." Teresa baixou a cabeça, sem responder. Isabel se aproximou, preocupada. "A senhora precisa de ajuda? A senhora tem onde ficar? Posso ligar para alguém?" Teresa balançou a cabeça. "Não, obrigada. Só preciso sobreviver mais um dia." Isabel continuava preocupada, observando com atenção. "Deixe eu ajudar, vai. Conheço alguns lugares que podem acolher a senhora. Vou avisar os serviços sociais, alguém vai vir ajudá-la." Teresa olhou nos olhos de Isabel e sorriu tristemente. "Não precisa. Não quero incomodar mais ninguém." Mas Isabel não desistiu. Puxou a mão de Teresa e a levou até uma cafeteria próxima, onde ela pôde se sentar e descansar. "A senhora não pode continuar assim. Passou a vida inteira se dedicando à família. Agora é hora de receber algo de volta." Teresa olhou para a mão de Isabel e sentiu uma emoção estranha lhe invadir. Era difícil acreditar que alguém, depois de tudo, ainda se importasse. A tristeza, a mágoa, a dor, tudo parecia querer aflorar de uma vez só. Naquela mesma noite, Isabel entrou em contato com os serviços sociais, e poucos dias depois, Teresa foi acolhida em um pequeno hospital da cidade, onde recebeu atendimento, cuidados médicos e medicamentos gratuitos. Aos poucos, foi se recuperando. Mas não conseguia esquecer o dia em que saiu de casa sem sequer uma mentira para amenizar a dor. Essa lembrança permanecia intacta dentro dela, impossível de apagar.
Uma semana depois, Isabel a visitou no hospital, trazendo uma sacola com comida quentinha. Sentou-se ao lado da cama e abriu a sacola. A senhora tá se sentindo melhor? Teresa olhou para ela os olhos jamais vivos e sentiu uma gratidão sincera por aquela mulher, uma estranha, que a tratava com tamanha generosidade. Um sopro de esperança reacendeu em seu coração envelhecido. Obrigada, Isabel, de verdade, obrigada. Isabel sorriu. Não foi nada, Teresa. A senhora merece cuidado. Merece uma vida melhor. Teresa segurou sua mão, emocionada. Mas, sinto tanta falta da minha filha e do meu netinho. Isabel assentiu, sem dizer nada. Ela entendia. Também já tinha perdido alguém que amava muito. O Hugo sempre pergunta pela senhora. Ele sente muita falta. Teresa sentiu como se uma corrente elétrica tivesse atravessado seu peito. Hugo. Ele ainda se lembrava dela. A imagem do neto acendia dentro dela como uma chama quente e viva, impossível de apagar. Hugo. Ele está bem? Está. Vai para a escola direitinho. E sempre fala da senhora. Sempre que pode, quer visitar. Teresa fechou os olhos, o coração tomado pela emoção. Mesmo que a filha não se importasse, o neto ainda estava lá. Ainda a amava. E isso, só isso, já bastava para acalmar a solidão. Uma semana depois, Teresa já estava forte o suficiente para sair do hospital. Mas ela não voltou para a pensão de Eduardo. Não conseguiria suportar mais a frieza dele, nem continuar vivendo no escuro, sem uma única palavra de afeto. Naquela noite, Teresa pegou um ônibus de volta para casa, com o coração cheio de pensamentos confusos. Ao chegar, tudo parecia igual, mas, na verdade, tudo tinha mudado. Laura, sua filha, já não era mais a filha dedicada de antes, e ela própria já não tinha forças para enfrentar aquele silêncio. Um dia, ao passar em frente à pensão onde a avó havia ficado, Hugo avistou uma figura familiar. Ele não podia acreditar nos próprios olhos, mas era ela. Teresa, ainda que magra e abatida, era a mesma vovó de sempre. Vovó! Gritou Hugo, correndo em sua direção, sem se importar com os olhares dos outros. Lançou-se nos braços da avó e chorou. Teresa não sabia o que fazer. Mas ao ver os olhos do neto, toda a dor, todo o sofrimento que carregava parecia se dissolver. Ela se abaixou e o abraçou com força. Você sentiu saudade da vovó, não foi? Eu senti muita saudade. Por que a senhora foi embora, vovó? Teresa ficou em silêncio, com os olhos marejados. Os dois se sentaram em um banco, e o menino encostou a cabeça no ombro da avó. A vovó não queria ir embora, meu amor, só não tinha para onde ir. Hugo não entendia tudo o que havia acontecido, mas sentia a dor contida nas palavras da avó. E isso bastava para que ele decidisse, e não podia deixá-la sofrendo daquele jeito. Isabel, a professora de Hugo, percebeu mudanças no comportamento do menino. Todas as manhãs, ele saía de casa, mas em vez de ir direto para a escola, desviava para os parques, procurando pela avó. Isabel decidiu conversar com ele. Hugo, o que você anda procurando? Perguntou ela, enquanto caminhavam rumo à escola. Hugo parou, olhou para o chão, e sua voz saiu trêmula. Estou procurando a minha vovó. Isabel o olhou com ternura. Sua mãe sabe disso, Hugo? Hugo balançou a cabeça. A mamãe mandou eu parar de perguntar. Ela não gosta da vovó. Isabel suspirou. Um desconforto lhe crescia no peito. Ela sabia que tudo aquilo deixaria marcas profundas na mente daquele menino. E mais do que ninguém, sabia que Teresa, aquela avó tão amada, não podia continuar vivendo daquela maneira. No dia seguinte, Isabel decidiu procurar Teresa. Ela não aguentava mais vê-la naquela situação. Encontrou a senhora no Parque Ibirapuera, sentada sozinha, com o olhar perdido. Aproximou-se devagar, sentou-se ao lado dela. Teresa, encontrei o Hugo hoje. Disse Isabel com suavidade. Ele sente muito a sua falta.
Teresa virou-se para ela, com os olhos marejados. Eu não posso voltar para casa. Minha filha, a Laura, me expulsou. Eu não tenho escolha. Isabel segurou sua mão e a encarou. Teresa, a senhora não pode continuar assim. Se quiser, eu vou ajudar. Numa tarde, enquanto Teresa estava sentada em um canto do parque, Isabel apareceu acompanhada de um homem de uma organização de assistência social. Era um assistente chamado Carlos, responsável por prestar apoio a pessoas em situação vulnerável. Teresa, este é o Carlos. Ele vai ajudá-la a encontrar um abrigo temporário e oferecer apoio jurídico. Explicou Isabel. Teresa olhou para Carlos e apenas assentiu. Por dentro, já não havia mais esperança. Sentia que havia perdido tudo. Carlos sentou-se ao lado dela, falando com sinceridade. Nós vamos te ajudar. Vai ficar tudo bem. Mas Teresa não conseguia acreditar. Cada vez que alguém lhe estendia a mão, era como se a ferida abrisse ainda mais. Ela se sentia uma peça descartável no mundo. Enquanto conversavam no parque, Hugo apareceu mais uma vez. Ele correu até a avó, o rosto iluminado ao reencontrá-la. Vovó! Vovó! Gritou, abraçando-a com força. Teresa o envolveu nos braços, e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Eu senti tanta saudade, vovó! Disse ele, agarrando sua mão. Isabel observava de pé, sem conseguir conter as próprias lágrimas. Percebeu que apenas o amor de uma criança poderia curar as feridas profundas no coração de Teresa. A avó apertou com força a mão do menino, os olhos fixos nele, carregados agora de uma nova determinação. Aquilo não era o fim. Ela ainda podia lutar. E o faria, por amor ao neto. Uma semana após o reencontro com Hugo, Teresa ainda estava internada no hospital, sob os cuidados de Isabel e da assistência social. Mas a dor em seu coração era difícil de curar. Todos os dias, ela lembrava da antiga casa, da filha Laura, por quem dedicara toda a vida. E agora, ali, deitada em uma cama simples, ela se perguntava como seria o amanhã. Numa manhã, Isabel entrou no quarto com um ar sério, segurando um papel nas mãos. Teresa, conseguimos entrar em contato com sua filha. Disse ela, um pouco tensa. Teresa ergueu os olhos, mas não disse nada. Não sabia o que sentir ao ouvir o nome de Laura. Depois de tantos anos vivendo sob o mesmo teto, nunca imaginou que acabaria daquele jeito. A Laura já sabe que a senhora está aqui. Ela quer vê-la. Continuou Isabel. Teresa assentiu em silêncio, ainda sem acreditar. Naquela mesma tarde, Laura apareceu no hospital. Já não tinha o semblante frio de antes. Estava visivelmente cansada, e havia arrependimento em seu olhar. Entrou no quarto e viu a mãe sentada na cama. Teresa a encarou, o coração tomado por uma mistura de sentimentos. As duas ficaram em silêncio por um tempo, enquanto o som dos aparelhos preenchia o espaço. Por fim, Laura falou, com a voz embargada. Mãe, a senhora está bem? Teresa olhou por alguns segundos antes de responder. Estou. Mas eu ainda não entendo por que você me tratou daquele jeito. Me colocou para fora sem dizer uma palavra. Laura baixou a cabeça, as mãos cerradas em punhos. Mãe, eu não sabia o que fazer. Eu errei, me perdoa. As duas se entreolharam por um instante, e Teresa viu arrependimento nos olhos da filha. Ela sabia que não podia guardar mágoa para sempre. Mas a ferida ainda sangrava. Você me expulsou por causa de dinheiro, Laura. Eu sacrifiquei a vida inteira por você. Fiz tudo o que pude. E mesmo assim, fui descartada. Laura, com os olhos cheios d'água, respondeu. Eu sei. Sei que errei. Mas na época eu estava exausta, sob pressão. Quando vi que o dinheiro tinha sumido e achei que a senhora não entendia, eu perdi o controle. Teresa encarou os olhos vermelhos da filha, olhos cheios de dor e culpa. Eu sei que você estava cansada. Mas isso não justifica.
Você machucou a sua mãe, não só por causa de dinheiro, mas pela maneira como me tratou. Como se eu não fosse mais nada para você. Laura desabou em lágrimas. Os ombros tremiam de tanto chorar. Desculpa, mãe. Eu não sei o que dizer. Eu não entendo por que agi assim e eu juro que não entendo. Teresa sentia que algo dentro de Laura começava a mudar. Ela não podia ficar presa ao ressentimento. Apesar de tudo, ela ainda era mãe. E amava sua filha. Eu também errei. Não te contei tudo. Escondi o que estava passando. Usei o dinheiro do hospital e não te avisei. Você não sabia de nada e ficou confusa. Laura ergueu o rosto, as lágrimas escorrendo. Mãe, me perdoa. Eu não entendi. Não percebi tudo o que a senhora fazia por mim. Fui cega, egoísta. Teresa sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu alívio. Eu também te magoei. Mas não quero que tudo termine assim. Quero que a gente se perdoe. Porque, no fim, ainda somos uma família. Os olhos de Laura brilharam. Ela correu até a mãe e a abraçou com força. Eu te amo, mãe. Me perdoa. Depois daquele encontro, parecia que um novo capítulo se abria. Teresa já não sentia a mesma dor quando pensava no passado. Sua filha, apesar dos erros, reconhecera a culpa e isso era o mais importante. Sabia que ainda levaria tempo para curar as feridas, mas pelo menos haviam saído da escuridão. Teresa decidiu voltar a viver com a filha e o neto. Não porque não tivesse opção, mas porque, finalmente, compreendeu que era ali, junto à família, que encontraria o amor e o consolo. Num fim de semana, Hugo acordou cedo. Correu para o quarto e se atirou nos braços da avó. Vovó, eu te amo. Disse, apertando-a com força. Teresa o envolveu num abraço apertado, beijando seus cabelos com ternura. Vovó também te ama, meu neto querido. Isabel estava do lado de fora da porta, olhando para a avó e o neto abraçados. Ela sorriu, sentindo uma centelha de esperança no ar. Agora os três podiam recomeçar, não havia mais o que guardar, a não ser o amor e o perdão. De repente, ouviram batidas na porta. Laura foi atender e, para sua surpresa, era Eduardo, o homem que um dia expulsara sua mãe de casa. Senhora Laura, eu vim pedir desculpas pelo que aconteceu com Dona Teresa. Disse Eduardo, num tom baixo. Laura franziu a testa, confusa. Desculpas? O senhor veio se desculpar pelo quê? Perguntou, com a voz tensa. Eduardo respirou fundo, os olhos visivelmente tomados pelo medo e arrependimento. Eu agi errado, e sei que não há como consertar. Mas não consigo viver com esse peso. Eu abusei da boa vontade da Dona Teresa. A senhora me daria uma chance para pedir perdão a ela? O senhor machucou minha mãe. Ela sofreu demais por sua causa. Como pôde tratar uma mulher da idade da sua mãe daquela forma? Disse Laura, com raiva ao lembrar de tudo o que sua mãe havia contado sobre o dono da pensão. Eduardo permaneceu ali, visivelmente tomado pela culpa e remorso. Me desculpe, só precisava reconhecer meu erro. Saia da minha casa agora, antes que eu perca a paciência. Eduardo se retirou em silêncio. Naquela noite, a casa de Laura se encheu de luz sob o brilho quente das lâmpadas amarelas. Todos estavam reunidos, conversando e saboreando a deliciosa refeição que Teresa havia preparado. Ela cozinhara os pratos preferidos da filha, arroz frito com frutos do mar e sopa de peixe azeda, receitas carregadas de memórias familiares. Enquanto todos riam e conversavam, Hugo correu até a avó e a abraçou apertado. Vovó, eu te amo mais que tudo. Eu sempre vou ficar com você. Disse ele, com os olhos brilhando. Teresa envolveu o neto nos braços, sem conseguir conter as lágrimas de felicidade. Vovó também te ama. Mais do que qualquer coisa neste mundo. Respondeu ela, os olhos marejados. Naquele instante, Teresa sentiu uma felicidade plena. O amor da família não era algo fácil de manter, mas ela havia lutado por ele.
Apesar das dificuldades e das dores, acreditava que o amor era o laço capaz de unir tudo novamente. Laura estava sentada ao lado da mãe, enquanto Hugo brincava por perto. Mãe, acho que fizemos a coisa certa. Ainda temos muito o que reconstruir, mas entendi que a família sempre será o mais importante. Disse Laura, com a voz serena. Teresa olhou para a filha e sorriu. Eu sei. Sempre acreditei que um dia você encontraria o caminho de volta. Laura olhou nos olhos da mãe e sentiu que algo dentro dela se curava. Entendeu que, por mais difícil que a vida fosse, o amor da família era eterno, nada poderia destruí-lo. Aquela noite terminou em risos e alegria. O amor da família de Teresa foi restaurado, e cada um pôde sentir o valor do perdão e da ternura. Ainda havia muitas feridas a cicatrizar, mas Teresa sabia que não estava mais sozinha. Tinha uma filha, um neto, e amigos sinceros. E, por fim, havia reencontrado a felicidade ainda que tardiamente. Essa história nos ensina que o amor e o perdão são os pilares fundamentais para curar qualquer ferida dentro de uma família. Por mais difíceis que sejam os caminhos da vida, devemos lembrar que errar é humano, mas, se houver arrependimento e vontade de reparar, toda relação pode ser salva. Mais importante que tudo, nada substitui o amor incondicional de uma família. Perdoar e compreender uns aos outros é a chave para construir uma vida feliz e plena. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.